Não há nada no mundo que possa libertar o homem e a humanidade da insegurança do seu destino e dar-lhe uma sólida razão de ser. Nem mais verdadeiro e mais alto conceito de Deus oriental ou ocidental, cristão ou pagão, judeu, católico, protestante ou muçulmano, nada pode libertar o homem da permanente insegurança e incerteza do seu destino. Nada exceto uma coisa só: a experiência direta de Deus. Esta sim é capaz de vencer todas as incertezas e as angústias e todas as dúvidas e as infelicidades. Enquanto não houver no mundo um número suficiente de homens que tenham a experiência de Deus, nenhuma mudança ponderável ou considerável será possível no seio da humanidade. O mundo continuará sendo como ele é, como nós assistimos todo esse tempo. Ou seja, se fizermos aí um retrospecto aí dos últimos 2000 anos, as histórias se repetem. As guerras, a ganância, a vontade de dominar, a embriaguez do poder, tudo isso continua a mesma coisa. Então há milhares de anos que há religiões no mundo, centenas e centenas, mas nenhuma religião antiga ou moderna conseguiu dar paz e felicidade à humanidade como tal, embora alguns homens individuais tenham alcançado essa felicidade. A experiência de Deus é um fenômeno essencialmente individual, místico, nunca um fenômeno social. Não existe nenhuma religião organizada que possa dar ao homem essa experiência. O próprio cristianismo, assim como ficou conhecido no curso da história, ele não pôde dar ao homem essa experiência. Jesus o Cristo não fundou em si o cristianismo, por nós conhecido. Ele não organizou nenhuma instituição religiosa no sentido social. Ele mostrou um caminho individual por onde cada ser humano ele pode adquirir essa experiência íntima em de que eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Nas religiões sociais, organizadas, instituições, elas têm uma função moral, ou seja, uma modelagem comportamental. Mas o moralismo não conserta o interior. Ele não conserta o egoísmo, a inveja, a ganância, a luxúria, a avareza. Nada disso é mudado com o nosso adestramento comportamental e moral. Nós continuaremos doentes emocionais. A religião social ou institucional, ela consegue dar a experiência de Deus, que é um fenômeno essencialmente individual, místico, inacessível a qualquer organização. Então, a religião institucional em si não é ela a experiência. A experiência é uma condição individual. E, portanto, as religiões organizadas, ético-sociais, elas têm dado à humanidade muitas coisas boas, sem dúvida alguma. Moralidade, você vê que todo o direito aí do Ocidente é em cima da moral judaico-cristã e do direito romano, né? E essas questões ético-sociais vêm das instituições religiosas.
a caridade, assistência social, música, pintura, arte em geral. Mas nenhuma religião deu, nem jamais dará ao homem aquilo de que ele mais necessita. A única coisa necessária, que é a graça, que é a experiência de Deus. Quando o homem tem a experiência, ele pode dispensar todas as outras coisas como supérfluas ou secundárias. E se não tem essa experiência, nenhuma dessas outras coisas resolve o problema central da sua existência. O próprio apóstolo Paulo, antes de sua conversão, era um religioso fariseu e que seguia todas as regras judaicas. Mas quando ele teve um encontro pessoal com Cristo, ou seja, ele teve essa experiência do encontro, tudo então foi transformado. Nós vemos isso na carta aos Filipenses, capítulo 3, 5 a 8, que diz assim: circuncidado no 8º dia de vida, isso Paulo falando dele, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, e quanto à lei, um fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ou seja, Paulo, que era um religioso, que era irrepreensível, que era um judeu, que sabia todas as leis de Moisés, ou seja, tudo certo, mas não estava tudo certo, porque ele não tinha encontrado a Cristo. E a partir do momento que ele encontra Cristo, ele fala que tudo que estava para trás, tudo que ele sabia, tornou-se esterco, tornou-se um nada. Então a espiritualidade e mística têm significados inclusive semelhantes, mas não idênticos. A mística se refere à experiência de Deus, ao passo que a espiritualidade se refere a todo o processo de crescimento, de ir na autenticidade, a relação concreta com Deus e a posse de sua verdade como imagem de Deus. A mística sempre foi considerada como a busca pela descoberta do caminho interior que conduz ao ser humano ao encontro pessoal com Deus. A mística é algo que não existe apenas na tradição cristã. Todas as religiões e seitas não cristãs, como o budismo, o islamismo, por exemplo, possuem a sua dimensão mística. Mas quando se fala da mística cristã, está se tratando de uma realidade totalmente diferente, apesar de a mesma possuir algumas semelhanças quanto às místicas de outros segmentos. No entanto, apesar das semelhanças, a mística cristã se difere das demais por se tratar do impulso amoroso e interior que nos coloca rumo ao contato pessoal com Deus, através de uma amizade rica e amorosa com Jesus Cristo. É algo bem diferente. A mística cristã tem sua origem na própria história do desenvolvimento da relação de Deus com a humanidade. Relação essa que ficou registrada nas páginas da Bíblia, tanto do Velho como do Novo Testamento. Sendo assim, nós podemos afirmar que a mística cristã se origina das páginas da Bíblia. Os dois grandes expoentes místicos encontrados nas páginas do Novo Testamento são exatamente os escritos dos apóstolos João e Paulo. Com suas imagens
acerca de Jesus como Logos, a luz, o pão da vida, a videira, onde os ramos devem permanecer, bem como da utilização das imagens que descrevem nossa união com Cristo, como por exemplo a do corpo humano, encontra-se uma linguagem e um apelo para uma experiência essencialmente mística. Quando lemos tanto os evangelhos como as cartas de João, o Apocalipse e também as cartas de Paulo, nós notamos realmente esse ambiente, essa essência da mística cristã. Em Cristo, Paulo encontrou uma nova identidade, passou a ser a própria essência do seu interior. Em sua mística do Cristo, está expresso que não se trata apenas de chegar a um contato pessoal e íntimo com Cristo, porém, mais do que isso, alcançar um ser em Cristo, uma plena transformação no Cristo, passando a ser Cristo o nosso verdadeiro ser, o cerne de nossa personalidade interior. Nós vivemos em função dele e não mais em função do ego. Por isso que em Gálatas 2:20, Paulo fala a famosa frase, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo já estava seguindo o reino de Deus que estava dentro dele, o tesouro escondido, a pérola de grande valor, que era o Cristo dentro do seu coração. Portanto, esse caminho espiritual cristão visa um único propósito: conduzir-nos a um encontro unitivo e transformador com Jesus Cristo. Isso porque toda a mística cristã que se preze deve resultar numa conformação com a vida de Cristo. Lá em Marcos, capítulo 2, de 18 a 22, diz assim: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como pode os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não pode enquanto o tem consigo. Mas virão dias, quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando-a pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Marcos 2, 18 a 22. Os fariseus não entendiam o que Jesus explicava. Para que possamos fazer sacrifício ou jejuar, é preciso que tenhamos um motivo justo e não apenas para cumprir uma tabela ou por uma obrigação. Tudo que nós fazemos, forçados ou obrigados, não tem ressonância em nós e por isso não ajudará em nada o nosso crescimento espiritual. De que adianta jejuar por jejuar? O que adianta fazer o sacrifício se o coração acompanha a ação? O coração não acompanha a ação. Precisamos dar um sentido às nossas ações para sermos sinceros no que nós realmente realizamos. O homem de mentalidade mundana não entende as coisas do espírito. O remendo novo em pano velho acaba rasgando o pano. O vinho novo no odre velho, na vasilha velha, acaba rompendo a vasilha.
Jesus nos adverte que para sabermos entender as coisas do alto, nós precisamos nos renovar e renascer de novo, numa nova visão sobre a realidade da vida. É um novo nascimento. Para acolher o novo, nós precisamos de nova mentalidade e de abertura interior, a fim de que aconteça em nós a purificação necessária e nos tornemos pessoas realmente renovadas. Enquanto o homem não fizer a vontade de Deus, assim como fazem os homens espirituais, chamados homens dos céus, isto é, de forma espontânea, com essa experiência de Deus, não está garantida a felicidade do homem na terra. Então, por isso é que é essencial para a mudança da humanidade essa experiência. Mas esse cumprimento da vontade de Deus, assim na terra como nos céus, é impossível ao homem que não tenha uma experiência íntima e direta de Deus, porque essa experiência de Deus coincide com a experiência do verdadeiro eu, do próprio homem, o Cristo dentro de nós. Se é verdade que esse eu central do homem é o Espírito de Deus que é o homem, no dizer de São Paulo, o reino de Deus dentro de nós, a experiência do nosso divino eu, a experiência do próprio Deus. O Deus imanente ao homem é o Deus ascendente do universo. Em que chega a essa experiência, chegou ao conhecimento da verdade libertadora. Por isso que Jesus disse, conheça a verdade e a verdade o libertará. É só esse homem que é sólida e irrevogavelmente um homem feliz. Experiência, o homem não encontra felicidade verdadeira, e sim só relâmpagos, fosse uma felicidade efêmera, uma felicidade só fundamentada nos prazeres e que acontece de forma rápida e vai embora. Com a experiência de Deus, o homem é realmente feliz, mesmo no meio de sofrimentos. Felicidade ou infelicidade são estados do eu central, são algo que o homem é e não algo que ele apenas tenha. A perfeita harmonia do eu humano com a realidade divina é a verdadeira felicidade. Que Deus nos abençoe com essa graça de encontrarmos esse Cristo dentro de nós, esse reino de Deus que está dentro de nós, o nosso eu verdadeiro, e seguirmos nossa vida baseados e controlados nesse eu que está conectado com o Pai Celeste. Um grande abraço no coração.